Olá e bem-vindos a mais um episódio da ADN Talks, uma iniciativa da ADN, Agência para a Energia. O meu nome é Paulo Santos, sou o diretor de Sustentabilidade e Mobilidade na ADN e hoje vamos falar de mobilidade sustentável, um tema fundamental e chave para a transição energética e descarbonização. Em 2023, o setor dos transportes representou mais de um terço das emissões de gases com efeito de estufa em Portugal. É o setor com mais impacto nas emissões. E é por isso chave para atingir a neutralidade carbónica que se ambiciona até o ano 2050. Uma das estratégias adotadas pelo país para descarbonizar os transportes foi a incorporação ou a transição para combustíveis renováveis. Na revisão do PNEC, do Plano Nacional de Energia e Clima para 2030, reforçou-se a ambição de incorporar energias renováveis nos transportes até a uma meta de 29% até 2030. A eletrificação das viaturas será um fator-chave para atingir essa meta. No entanto, subsistem ainda alguns desafios na utilização dessas viaturas que a legislação recentemente publicada procurou adressar. E esse é um dos temas que nós certamente iremos aqui abordar no episódio de hoje. Para isso, temos connosco o engenheiro Carlos Ferraz, presidente da APOCME, a Associação Portuguesa de Operadores e Comercializadores da Mobilidade Elétrica, que tem acompanhado de perto os avanços e desafios nesta área. Uma breve nota bibliográfica sobre o engenheiro Carlos Ferraz. Ele é licenciado em Engenharia Mecânica pelo ISEP e tem também uma especialização em Advanced Management de Energia pela AES. Está ligado ao setor há 25 anos, primeiramente na parte do oil and gas, mas nos últimos anos, desde 2016, ligado ao setor da mobilidade elétrica. Atualmente está na Atlante como General Manager para Portugal e acumula funções de presidente da APOCME, cargo que exerce desde 2021, ano de fundação da associação. Bem-vindo, Carlos. Muito obrigado por ter aceito este convite, este desafio da ADN para falarmos aqui do tema da mobilidade sustentável. Antes de mais, para contextualizar também quem nos está a ouvir, fala-nos um pouco da missão e dos objetivos da APOCME. Muito boa tarde e muito obrigado pelo convite. A APOCME nasceu com o intuito de fortalecer aquilo que é o mercado da mobilidade elétrica. Em 2021, há 4 anos atrás, ainda continuamos nos primórdios daquilo que é a mobilidade elétrica, e a APOCME nasceu com o intuito de unir as empresas que estão nesse mercado e fazer crescer o mercado e unir para construir, conforme costumamos dizer. É esse essencialmente o nosso mote, é tentar melhorar aquilo que tem que ser melhorado e fazer crescer a mobilidade elétrica, a transição energética, os transportes a partir de energia renovável e, claro, no caso particular, com carros elétricos e mobilidade elétrica. Muito bem, então eu começaria por aí, por um bocadinho falarmos como é que está o setor neste momento, ou este mercado. As viaturas elétricas têm tido uma boa penetração no mercado, com as vendas têm vindo a aumentar sucessivamente. Portugal, em 2024, tenho aqui a nota que a cota de mercado de veículos 100% elétricos atingiu os 20%, que é um valor até acima da média europeia, que é nos 17%, e bastante acima até dos 7% que estão aqui na nossa vizinha Espanha. Este crescimento é sustentável? Esta evolução vai se manter? E o que é que faz falta, ainda assim, para conseguir que mais pessoas se juntem a esta transição energética para a mobilidade elétrica? Portugal tem efetivamente tido um crescimento acima daquilo que é a média europeia quando falamos na penetração de veículos elétricos no mercado. Os portugueses têm uma apetência natural para novas tecnologias. Penso que isso é um fator que influencia este volume de novos veículos elétricos, mas não é só. O governo português conseguiu, em 2010, criar um modelo de mobilidade elétrica em Portugal que... Na altura era até bastante pioneiro, digamos assim. Foi muito pioneiro, ainda continua a ser, porque apesar de agora estarmos num período transitório, mas ainda está em vigor, bastante pioneiro e único no mundo, e que permitiu, ao fim e ao cabo, que para os utilizadores de veículos elétricos tivessem a vida um bocadinho facilitada quando falamos no acesso à rede. Portanto, o modelo português assentou essencialmente naquilo que é a interoperabilidade e que permite que um utilizador com um único meio de acesso, entenda-se com um contrato
com um único cartão ou uma aplicação, ter acesso a uma rede que é a rede gerida ao dia de hoje ainda pela Mobié. Portanto, parece-me que esse modelo foi um modelo para aquilo que foram os primórdios da mobilidade elétrica e o início da mobilidade elétrica em Portugal permitiu que efetivamente tivéssemos esses números. Portanto, foi algo pensado para o utilizador, facilitar a vida do utilizador e que, no fundo, trouxe mais pessoas a bordo e facilitou a experiência inicial até. Esse modelo foi, parece-me, muito pensado naquilo que era o utilizador. Tinha aí, ainda tem alguns fatores que depois tornam um bocadinho mais complicado, nomeadamente quando estamos a falar de preço e de saber o preço final do carregamento, certo. Complica a vida ao utilizador. De qualquer das formas, e com alguma informação, e quem começa no mobile elétrico e começa a utilizar com alguma frequência um carro elétrico, habitua-se com alguma facilidade, mas permite, e essa é a grande vantagem, permite efetivamente ter uma rede que é uma rede ampla e com alguma capilaridade, e foi essa, parece-me, a grande vantagem para os utilizadores em Portugal. A questão da rede e da sua amplitude, realmente, esse acredito que seja um dos desafios enfrentados pelos utilizadores, é encontrar um local para carregar o veículo, e a ausência local local na sua própria habitação para fazer esse carregamento. Ficando assim um bocadinho dependentes da parte pública, da rede pública que possa existir. Como é que podemos aumentar a rede de carregamento de forma sustentada e integrada com o restante espaço público, minimizando a própria ocupação desse espaço e até o custo de instalação? E mais, será que este aumento é possível e necessário em zonas urbanas onde existe? Isto é um bocadinho provocatório. Existem alternativas, transportes públicos e outros que realmente podem até dispensar o veículo elétrico? Há realmente uma necessidade, se calhar, de melhor planeamento daquilo que são as cidades e que são os transportes nas cidades. O transporte público, nós temos na mobilidade elétrica, o transporte público pode ser feito com mobilidade elétrica, portanto não quer dizer que estejamos a sair daquilo que é a nossa abrangência. De qualquer das formas, achamos que deve haver, ou será necessário, um melhor planeamento daquilo que são as cidades para a utilização dos transportes públicos. De qualquer das formas, as pessoas estão ainda muito dependentes daquilo que é o transporte individual e, portanto, serão sempre necessários, por diversos fatores, veículos ligeiros de passageiros, que podem ser para transporte individual, mas podem ser também para transporte partilhado e portanto... Mas assim, ainda hoje é um desafio para as pessoas que queiram, por exemplo, colocar um carregador em casa. Hoje em dia isto é uma barreira ainda muito significativa? Ou as coisas estão a melhorar até em termos legislativos e em termos práticos tecnológicos? A legislação sempre beneficiou a instalação de postos de carregamento em casa. Okay. Agora, nós temos que ter também em consideração aqui alguns fatores. Nós gostamos muito de nos comparar com os países nórdicos. E neste caso em particular, a Noruega é um país que, naquilo que diz respeito à mobilidade elétrica, está bastante à frente do resto do mundo, com uma penetração de veículos elétricos brutal. Mas nós temos que nos lembrar, e isto são números da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos norueguesa, na Noruega nós temos cerca de 80% das pessoas têm acesso a uma garagem. Em Portugal o número fixa-se pelos 50% ou 55%, qualquer coisa assim do género. A nível médio em Portugal, se formos para as grandes cidades, se viermos aqui para Lisboa, por exemplo, e tenho este número na cabeça, na Penha de França, o número de garagens por habitação, por habitante são 16%. Portanto, logo por aí é impossível nós, por exemplo, fazermos aquilo que se faz na Noruega, que é não ter uma rede muito extensa e mesmo assim as pessoas e os utilizadores terem capacidade de carregar os seus veículos em casa. Portanto, temos que adaptar e isso tem que ser tido em consideração,
temos que olhar para a realidade do nosso país, para aquilo que é o parque automóvel, para aquilo que é a habitação e o tipo de habitação, para podermos ter as melhores soluções. De qualquer das formas, a questão da instalação de postos de carregamento em casa foi sempre mais ou menos facilitada. Okay. Há aqui algumas barreiras que estão mais na cabeça das pessoas ou dos condomínios, por exemplo, se estivermos a falar de habitação coletiva, do que depois na dificuldade técnica e prática. Temos aqui alguma dificuldade que tem a ver com aquilo que é o custo e a potência disponível. Achamos que uma rede de carregamento pública será sempre necessária para as pessoas poderem fazer o seu dia-a-dia normal e podermos chegar a toda a gente. Pois é, esta interface entre os edifícios e a mobilidade, que às vezes as pessoas não percebem bem, mas realmente há uma ligação muito próxima. E era isso um bocadinho a pergunta que lhe ia colocar a seguir. Nós temos, a nível europeu, uma diretiva que estabelece a eficiência energética nos edifícios, a Diretiva de Desempenho Energético dos Edifícios, e que na sua última versão, já na anterior também tinha, mas na última versão, prevê a instalação de postos de carregamento inteligente e bidirecional. Portanto, já vai um bocadinho à frente para esta dimensão mais tecnológica, onde já houve até, inclusive, alguns pilotos bem-sucedidos em Portugal, nomeadamente nos Açores, onde fizeram algumas experiências muito relevantes nessa matéria. Esta parte do carregamento inteligente e bidirecionalidade do carregamento, acha que será vantajosa? Será isto um fator relevante para a adoção das pessoas e tornar um modelo cada vez mais fácil e útil e até proveitosa, digamos assim, para as pessoas? Acho que será não só vantajosa, como fundamental para o desenvolvimento daquilo que é a mobilidade elétrica em Portugal e eficiência energética e de recursos no nosso país. Talvez explicar um bocadinho o que é que significa ser um carregamento inteligente e um carregamento bidirecional. Se calhar as pessoas estão a nos ouvir, não é tão comum para elas. Os carregamentos inteligentes é o que já toda a gente conhece basicamente ao dia de hoje, e os carregadores que estão instalados no nosso país trabalham já com carregamentos inteligentes e basicamente isto tem a ver com a disponibilização da potência ao veículo de acordo com aquilo que são as necessidades do veículo, por um lado, e por outro com a passagem de dados do veículo para o sistema de carregamento e do sistema de carregamento para depois um software, aquilo que nós chamamos normalmente um back-end, para depois podermos fazer a gestão de dados e inclusive partilhá-los com entidades quando assim for necessário. Isso é o carregamento inteligente. Quando estamos a falar de carregamento bidirecional, estamos a falar na possibilidade de os veículos não só receberem energia desse equipamento, desse posto de carregamento, mas também poder fornecer energia à rede. Parece-nos que é fundamental. O AFIR fala... o AFIR, para quem não está a ouvir? O regulamento europeu para as infraestruturas de energias alternativas refere-se já ao V2G e à entrega de energia por parte dos veículos à rede. O novo diploma que saiu agora em agosto também já o refere. Há ainda algum trabalho a fazer, os equipamentos têm que estar preparados, os veículos têm que estar preparados, ainda não há uma definição em termos de standard de como é que será feita essa introdução da energia por parte dos veículos na rede. E só para terem uma ideia, sem querer entrar aqui em detalhes muito técnicos, nós podemos carregar um veículo em corrente alternada ou em corrente contínua. A corrente alternada normalmente é aquilo que nós conhecemos naqueles carregadores mais lentos. A corrente contínua é normalmente nos carregadores rápidos. Ainda não há uma definição clara por parte dos fabricantes dos veículos se o V2G vai funcionar em corrente alternada ou em corrente contínua. E, portanto, ainda há aqui algumas definições em termos de standard, os equipamentos também têm que evoluir e depois disso serão necessários também criar os modelos de negócio. Isso caberá às empresas privadas que estão na mobilidade elétrica, que com certeza aparecerão. Este V2G tem, para além da vantagem de poder ter um impacto muito positivo naquilo que é a estabilidade da rede,
Portanto, vai permitir que tenhamos, em termos daquilo que são os níveis de tensão, e toda a gente pode não estar muito familiarizada com isto, mas sabe perfeitamente o que aconteceu no passado dia 28 de Abril, e que foi exatamente por causa de uma situação dessas que tivemos esse problema. Portanto, o V2G irá permitir ter uma rede mais estável e, por outro lado, aquilo que eu já referi, poder dar algumas vantagens a um utilizador de veículo elétrico que entrega a energia à rede. Uma dimensão tecnológica que vai trazer, ainda tem os seus desafios, não é? Mas vai trazer aqui um mundo de oportunidades interessantes, desde os modelos de negócio até à própria gestão de energia, a facilidade com que as pessoas depois utilizam. E eu aqui, se calhar, desci um bocadinho mais ao detalhe, e aqui é um pormenor, se podemos dizer assim, não é? Um aspecto específico, que é, embora nós já em Portugal tenhamos postos de carregamento em todos os municípios, há um desafio muito específico, que são as zonas de baixa densidade, e que são naturalmente menos atrativas para quem faz a instalação de postos de carregamento, por terem menos utilizadores. Portanto, em termos de negócio, isso tem, obviamente, algum impacto. Como é que os operadores estão a perspectivar este desafio e como é que, eventualmente, poderão ser criados modelos de negócio que possam ajudar a ultrapassar esta questão da falta de atratividade nestas zonas para esses operadores? Mais do que os modelos de negócio, nós precisamos efetivamente ter aí veículos e ter aí utilizadores. Eu não me canso de referir isto. Em 2019 saiu um aviso do Fundo Ambiental que ajudou os operadores de mercado e os operadores de postos de carregamento a colocar rede em locais onde normalmente não os colocariam. Portanto, basicamente o Fundo Ambiental subsidiou os operadores em 50% daquilo que era um investimento para que se pudessem ser colocados carregadores. Nesses territórios? Não foi só nesses territórios, mas o aviso, da forma como foi elaborado, e parece-nos que foi feito de uma forma muito consciente, permitiu que os operadores colocassem postos de carregamento em locais onde normalmente há procura e, portanto, ajudar também ao crescimento dos operadores privados nesses locais, mas obrigava, por outro lado, que ao fazer isso tinham que colocar também carregadores noutras localizações e em localizações com menos procura. Isto permitiu, à data, que alguns operadores colocassem postos de carregamento, por exemplo, junto à fronteira, lembro-me, Vilar Formoso, Guarda, Castelo Branco, Bragança. As aldeias históricas, por exemplo, e algumas delas, que obviamente são de baixa densidade, tinham carregadores instalados, e eu creio que foi até ao abrigo desse incentivo. Houve esse aviso, e há uma necessidade ainda grande por parte do Estado e do Governo de apoiar ao desenvolvimento desta infraestrutura. As empresas privadas, quer se queira, quer não, têm os seus objetivos económicos, olham para aquilo que é o retorno do investimento e, portanto, os investimentos que fazem é sempre sempre nesse seguimento. Portanto, é necessário nesta fase ainda que haja investimentos, não só nisso, mas noutras situações também, mas na questão do apoio à instalação de postos de carregamento tem que o haver. Por outro lado, deverão ser também facilitados aquilo que são os procedimentos de ligação dos postos de carregamento à rede. Há uma grande dificuldade para o fazer. Ao dia 2, o novo decreto-lei que saiu agora em agosto aborda essa problemática e parece que tem um interesse em melhorar essa ligação, mas ainda não sabemos com clareza o que vai acontecer. Há uns diplomas ainda têm que ser publicados e, portanto, também por essa via é necessário que haja uma ajuda aos operadores de mercado para que o possam fazer de uma forma mais célere. Um carregador que demora 1 ano ou 2 anos a ser ligado para um operador económico privado é completamente diferente de um posto de carregamento que demora 3 meses ou 6 meses. Pois, em termos de modelo, isso tem impacto. Em termos de modelo, tem impacto muito grande. E, portanto, esta dimensão dos incentivos ainda é importante, não só os incentivos de natureza administrativa, digamos assim, mas também a parte financeira, pelo que eu percebi, olhando um bocadinho para a experiência que foi com o Fundo Ambiental em 2019, que é algo que ainda pode ajudar esta questão dos territórios de baixa densidade. Sem sombra de dúvida. Muito bem, falou na legislação que saiu agora neste verão, portanto, digamos, é novidade, estamos todos ainda a absorver.
absorver um bocadinho o que é que ali está. Falou também que ainda precisa de ser complementada com alguns diplomas adicionais, despachos, etc. Mas pelo que já tem conhecimento e pelo que já é público, digamos assim, que mudanças é que perspectiva com o modelo recentemente aprovado para a mobilidade elétrica em Portugal? Assim, grosso modo, o que é que estamos a falar de diferente e que as pessoas vão, até mais isso, que as pessoas vão sentir na prática com a evolução que vai trazer este diploma? Nós entramos, e a partir da altura em que foi publicado o diploma, entramos num período transitório que vai até ao final de 2026 e, portanto, diria que até ao final de 2026 não se vai sentir na prática muita coisa. Depois disso, sim, há aqui alguns pontos bastante positivos naquilo que é o novo diploma, outros pontos que ainda temos que ver por via dos diplomas que têm que ser publicados, como é que vão ser geridos. Como pontos positivos, posso dar o exemplo, por exemplo, da possibilidade de se introduzir energia renovável produzida de forma descentralizada, comunidades de energia, por exemplo, poderem introduzir diretamente na mobilidade elétrica essa produção, a utilização de sistemas de armazenagem também na mobilidade elétrica, que irão permitir, por exemplo, quando há uma produção descentralizada, ser feita essa armazenagem na altura em que não há procura e depois devolvê-la, entregá-la aos veículos na altura em que há mais procura, permite por um lado fazer isso, mas irá também, por outro lado, ajudar naquilo que são os custos de ligação à rede dos próprios postos de carregamento. A armazenagem permite que os operadores não tenham que solicitar tanta potência à rede e, portanto, isso vemos como um ponto muito positivo. Um ponto que vemos menos bom e que precisa ainda de ser clarificado com os diplomas que terão que ser publicados, como dizia, é a questão da interoperabilidade. Foi aquilo que nos trouxe, eu referi isso logo no início, foi isso que nos trouxe até cá. Parece-nos que a interoperabilidade é importante por vários motivos. Porque dá confiança ao utilizador, porque não tem que estar sujeito a uma só rede. Por outro lado, permite também, como um todo, e olhando de uma forma holística para aquilo que é o país, ou o mundo, se quisermos, permite otimizar recursos. E, portanto, o novo diploma parece-nos que irá colocar aí alguns problemas em termos daquilo que é a interoperabilidade, ou pelo menos obrigará os operadores de mercado a ter que se ajustar de uma forma mais ou menos forte naquilo que são os modelos que têm ao dia de hoje implementados. Mas estamos ainda à espera de alguns diplomas que têm que ser publicados. Essas matérias. Portanto, referiu aí alguns aspectos de natureza técnica que se compreende na perspectiva dos operadores e comercializadores, mas para o cidadão comum, além deste aspecto da facilidade e interoperabilidade, haverá outras vantagens que se perspectivem com a entrada deste diploma? Coisas que no dia-a-dia e naquilo que é a sua transição para uma mobilidade elétrica que lhes venha facilitar a vida? Há uma coisa que não advém deste diploma, apesar de estar neste diploma, que já estava referido no AFIR, e o AFIR é um regulamento, portanto, de cumprimento obrigatório por parte dos países, dos Estados-membros, que é a questão do pagamento ad hoc, basicamente que possibilita que um utilizador, sem ter que ter um contrato com uma empresa, possa carregar o seu veículo. No entanto, confunde-se muitas vezes este carregamento ad hoc com interoperabilidade. E são coisas completamente diferentes. Uma coisa é eu poder, enquanto cidadão, enquanto utilizador particular, querer utilizar um posto de carregamento e utilizar um cartão bancário meu e ir a qualquer ponto e com esse cartão bancário efetuar o carregamento. Outra coisa é eu, com um meio de acesso, por exemplo, que me é disponibilizado pela empresa, poder ter acesso a essa rede ou não. E portanto, terão ainda que ser trabalhados
carregados essas questões. Isso, o carregamento ad hoc é um dos aspectos que os utilizadores irão sentir mais com o novo enquadramento jurídico. Por outro lado, garantidamente que haverá a possibilidade de os operadores de mercado poderem desenvolver novos modelos de negócio e novas ofertas. Há aqui uma flexibilidade maior para quem opera no mercado para poder apresentar essas ofertas comerciais aos utilizadores diferenciadas e, portanto, é natural que apareçam por parte dos operadores privados essas ofertas para os utilizadores e é aí que poderão sentir mais alguma coisa. Vão ser tempos interessantes a partir de 2027, depois deste período transitório, não é? Vamos querer ter aqui algumas inovações ao nível daquilo que é oferecido às pessoas como solução, digamos assim, garantidamente, para a sua mobilidade elétrica. Uma pergunta, mais orientada também para esta questão que tem a ver com o utilizador final. Que conselhos é que gostaria de deixar a quem nos está a ouvir e a ver e que tem interesse em fazer a transição para a mobilidade elétrica? Que conselhos é que deixaria para o mobilizar, para tentar que essas pessoas realmente avancem determinadas para este novo paradigma? O melhor conselho que eu posso deixar é que as pessoas se informem antes de o fazer. Aquilo que temos experienciado ao longo destes anos, e eu estou na área da mobilidade elétrica desde 2016, ainda nem sequer existia mercado na altura, apesar de já termos uma rede disponível aos utilizadores, curta, mas tínhamos, e aquilo que sentimos mais é mesmo a falta de informação e até a desinformação. Há muita desinformação em redes sociais, em grupos ligados ao setor e que induzem muitas vezes os utilizadores em erro. Portanto, o melhor conselho que eu posso dar a um novo utilizador de veículo elétrico é que se informe primeiro, que vá ter com as empresas que realmente estão no mercado e que estão dentro do setor, que tirem todas as dúvidas relativamente àquilo que é o carregamento de um veículo elétrico. Eu costumo dizer isto também algumas vezes. Nós temos que deixar de pensar que carregar um veículo elétrico é a mesma coisa que abastecer um veículo com um motor a combustão. São coisas completamente diferentes. Há algumas mudanças que nós temos que fazer e não quer dizer que sejam para pior. E eu dou um caso prático e muito simples. Nós, com um carro a combustão, íamos abastecer o veículo de forma propositada. Portanto, nós dirigíamos um posto de abastecimento para abastecer o veículo. Na mobilidade elétrica isso não é obrigatório. Nós podemos ir fazer outra coisa qualquer, ir almoçar, ir jantar, ir para uma reunião, com outra coisa normal do dia e ao mesmo tempo estar a carregar. Eu posso dizer que neste momento, enquanto estamos aqui com esta conversa, eu estou a carregar o meu veículo, vou fazer uma viagem de 350 km a seguir e vou sair daqui com o carro totalmente carregado. Fantástico, pronto. É um bom exemplo, ótimo exemplo, muito direto e muito prático. Estamos quase a terminar e para finalizar, e nós sempre no fim de cada episódio lançamos este desafio aos nossos convidados, que é para completarem esta frase. Para si, transição energética é uma obrigação de todos e de cada um. Muito interessante, exatamente. Portanto, todos somos parte deste movimento. Muito obrigado, Carlos, pela disponibilidade. Foi fantástica a nossa conversa. Gostei muito e aprendemos aqui certamente muitas coisas. E como é que isto da mobilidade elétrica e a sua transição para o dia-a-dia, todos nós, pode ser algo fácil e realmente ao alcance de todos. Muito obrigado. Terminamos com um convite, naturalmente, para todos para seguirem o ADN Talks nas plataformas habituais e a não perder os próximos episódios. Vamos ter mais temas também igualmente interessantes. E porque juntos podemos ir mais longe na mudança, partilhe com alguém esta informação e este ADN Talks para que se interesse também por este tema. E resta-me dizer, até ao próximo episódio, seguimos com toda a energia.